Aqui em notebooks, quando você estiver logado, vocês conseguem colocar para criar um novo notebook. Aí aqui, ó, vocês conseguem selecionar se vocês querem utilizar Python ou R e se vocês querem usar um notebook ou um script. E aqui é interessante que ele fala, ó. Ele fala que notebook é interessante para quem quer fazer algo interativo, explorar dados, fazer uma análise polida, né? Então bem limpa, né? E adicionar comentários, colocar, compartilhar insights, tudo mais. Script recomendado para você poder treinar modelos para competição, compartilhar código e tudo mais. Aqui em opção avançada você ainda consegue ligar já de cara se você quiser usar uma GPU ou uma TPU. Você pode ligar a GPU, mas se você eu recomendo você ligar só se você realmente for usar algo pesado. E aqui se você vai ligar ou não com um computador na nuvem seu, um Google Cloud, que você criou lá um serviço. Eu sempre deixo desligado, porque eu não habilito essa opção. Então aqui, ó, eu cliquei script, por exemplo, mas poderia ser notebook. Então aqui, ó, eu já tenho acesso a idêntico o Visual Studio Code me dá, para eu poder programar. Então eu posso apagar todo esse código que ele deixou aqui, ó, eu posso programar o que eu quiser. Gente, hello, opa, Word com L. Então, ó, eu dei aqui, ó, Ctrl Enter. E, isso também serve para o Google Colab. Ctrl Enter. Preciso clicar em executar. E ele já executa aqui para mim. Pessoal, o que eu queria falar isso, o que eu queria falar hoje. Eu não preciso deixar em tela cheia se estiver um pouco pesado. Mas. Tá, deixa eu falar um pouco aqui sobre mim então, gente. Meu primeiro contato com a programação foi no segundo ano do ensino médio. Foi quando eu descobri um jovem chamado Gustavo Guanabara, na qual ele ensinava lógica de programação através de Portugal, que é a famosa linguagem brasileira de programação. É muito bom para quem quer aprender a base. E eu me mantive nessa base até o final do terceiro ano do ensino médio. Ou seja, eu passei 2 anos só aprendendo a base da programação. Isso me ajudou muito a chegar na faculdade e aprender C, que é uma linguagem um pouco medonha para quem conhece na hora. Não recomendo a ninguém aprender C, só que ela é necessária para você aprender que existem coisas melhores na vida. É igual quando um professor ele te ensina a resolver uma integral pelo jeito mais difícil e depois ele ensina o jeito mais fácil. Ou então que nem aquela regra do L'Hopital, da derivada, que você só aprende depois de se lascar muito. Isso daí é o C, entende? E fiquei 1 ano em C, mais ou menos. Foi meu primeiro ano da faculdade inteiro estudando C. Eu gostava na época, só que aí chegou o Leon Michel e falou: Léo, existe Python. Aí eu fui ver o que é o Python. Gente, em questão de lógica de programação, você vai entender e resolver problemas muito mais fácil, tanto na faculdade quanto na sua vida. Essa parte de usar novas perspectivas, eu não acreditava. Até chegar um dia que a gente foi fazer um aplicativo e juntou eu, o Rodolfo e o Leonichel, nosso triozinho aqui, e a gente começou a conversar sobre como a gente conseguiria resolver algumas partes do aplicativo. E cara, você consegue resolver um problema na programação de 1000 jeitos diferentes, usando if else, for, while, try, aqueles try catch. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso futuramente. Só que tem muito jeito de resolver um único problema. Jeito difícil e fácil. No começo, eu sempre ia pelo mais difícil. Mas a gente vai ajudar vocês a sempre fazer pelo jeito mais fácil. Porque se tem uma coisa que programador é preguiçoso. A gente vai aprender muito bem isso. Seu pensamento vai ser mais crítico, você vai aprender se ferrando, que você não precisa se ferrar para fazer as coisas, e com certeza fazer boas gambiarras. O Léo ele tá mais do que acostumado com isso, que tudo que a gente faz na programação é baseado em gambiarra de código. Aí a gente se pergunta, tá, mas por que eu preciso aprender Python? Por que eu não aprendo, sei lá, R, que a gente viu aqui? Por que eu não aprendo Julia, que é uma linguagem que está saindo hoje em dia? Pode passar o próximo slide, Léo? Em relação ao Python, gente, o Python ele faz de tudo. O Leonichel ele já chegou a comentar com vocês algumas coisas e
a gente conseguiu ver. Ele serve para programar em web, programar software. Você consegue ter Python tanto em Windows quanto em Linux. Você consegue aplicar Python para o seu Android, para o seu iOS. Você faz inteligência artificial. Você mexe com computação 3D. A gente, em uma das nossas áreas, que é o caso da de Biomed, a gente está começando a mexer um pouco com uma interface 3D para conseguir escanear um objeto e trazer ele em um gráfico 3D para a gente e tudo mais. E essa parte aí de trabalhar com números muito grandes, cara, se você fizer o fatorial de 100 mil, o Python ele vai te dar a resposta. Mas é aquele negócio que o Leonel falou, vai demorar. O meu computador ele já não aguenta mais fazer o fatorial de 100 mil, coitado. Mas vocês podem tentar. Pode acabar demorando 5 minutos, 5 horas, 5 dias. Depende único e exclusivamente do seu computador. Mas... Léo, Oi. no finalzinho da aula, vamos testar a GPU do Google Colab, ver se ela consegue achar o fatorial de 100 mil? Pode ser. O meu computador, coitado, ele sofre. A NES liga, faz pinha lá, igual o pessoal pediu. Pode sim. Tá, passa pro lado aí, fazendo um favor. O porquê que a gente vai escolher o Python ao invés de outras linguagens. Eu coloquei aqui alguns exemplos de como você printa na tela, como você faz aparecer na tela a seguinte frase: Hello World. Eu coloquei em C Sharp, Visual Basic, o tão temido Java e o desgastante C. Vocês não conseguem fazer em uma única linha. Inclusive, em alguns deles, você tem que importar a biblioteca, como em C. Você tem que importar o Studio.h para fazer qualquer coisa, entende? Eu não sei nem porque eles já não importam isso daí. Python não. Você simplesmente printa Hello World. Python ele é muito prático. Por isso que a gente escolhe Python para ensinar lógica de programação. Porque você foca toda a sua carga cognitiva para programar e não para ficar aprendendo que você tem que dar esse hashtag include, usar int main, aí você tem que retornar 0. É muita besteira, na minha opinião, para programação. Principalmente o fato de ter que colocar ponto e vírgula no final de tudo. Eu desacostumei quando eu aprendi Python, porque você não precisa colocar mais ponto e vírgula no final de tudo. Isso daí é uma bênção. Essa é a minha introduçãozinha que eu gostaria de dar de Python para vocês entenderem o porquê que a gente escolheu Python para ser a linguagem de lógica de programação. E aí, Léo? Cara, acho que você comentou é muito legal, muito interessante mesmo. E o que é legal é o seguinte, eu comentei lá com o pessoal falando que de sintaxe e tudo mais, e daí às vezes pode ser que fique um pouco abstrato. O que é sintaxe? Às vezes tem gente que já entende muito bem, às vezes tem gente que fica um pouco confuso. Sintaxe é isso, é a forma que você vai escrever, é a forma que cada linguagem ela é escrita, né? Então, olha que cocô que é você escrever um Hello World em Visual Basic. Olha a sintaxe disso, olha como é que você importa alguma coisa. Você tem que colocar import system model e depois você tem que abrir uma opção ali só para poder, sem falar desse end, esse end sem colocar finalizou. Ai, cara, isso é muito chato. Então, olha só que chato, tipo, o C Sharp e o C, cada nova linha que você vai colocar, você tem que colocar um ponto de vírgula para mostrar para ele que finalizou aquela linha. O Python não, o Python se deu um enter, ele já percebeu que você deu uma nova linha. Então é realmente muito útil o Python mesmo, ele é realmente muito legal para quem quer aprender programação. Isso. E o que eu falei sobre o programador ser um ser preguiçoso, gente, é verdade. No momento que você começar a programar, você tem que tomar o mínimo tempo possível da sua vida para fazer alguma coisa. Entende? Sempre quando a gente ensinar alguma coisa para vocês, por exemplo, a gente explicou para que serve o print, que é para você mostrar alguma coisa na tela. Seja um texto, seja um valor, seja uma variável. Você não precisa decorar o que o print faz. Você tem que saber que o print existe. Quando você for estar codando, fazendo o seu código, você vai se lembrar, nossa, eu preciso mostrar um valor na tela. Aí você vai no Google e pesquisa como mostrar um valor na tela. O que a gente vai fazer aqui é ensinar para vocês o que existe.
aprender a programar é o que vocês vão fazer enquanto fazem os exercícios, enquanto vocês praticam e fazem seus projetos. Cara, perfeito. Perfeito. Exatamente essa mensagem que eu quero que o pessoal saia esquecendo o nosso nome, mas não esqueça essa mensagem. É exatamente isso. Léo, você quer mostrar mais alguma coisa dos slides aqui? Não, não, depois disso aí já começa a parte boa. Ah, beleza. Então vamos usar esse finalzinho de aula para conversar com o pessoal e brincar mais um pouquinho lá no Google Colab. Rapaz, eu fiquei Vamos lá curioso pra ver quanto tempo ele leva pra isso daí. também. Eita, aqui vai abrir meu drive, pessoal. Como é que eu faço? Ah, tá. Galera, se tiver alguma dúvida em relação a algum tabu de programação, alguma coisa assim, quanto tempo você levaria, se vocês têm algum projeto em mente que vocês querem fazer, inclusive. Uma coisa que a Legal. gente fez enquanto estava no segundo ano, a gente teve aula de cálculo numérico. Cálculo numérico é basicamente você fazer cálculo através de métodos computacionais. Obviamente, o professor pedia para a gente fazer no caderno. Só que a gente é programador, a gente é preguiçoso. Então o que a gente fez? A gente fez um código para fazer isso pela gente. Fazer as matrizes, matriz inversa, conseguir fazer os métodos de Newton, Newton-Raphson. E a gente inclusive criou uma interface gráfica. Ou seja, você abria mesmo um negocinho na sua tela aí. Meu Deus, não. Putz, grilo. Acho que seu computador não aguenta fazer isso. É, ele tá travando. Bom, a gente realmente criou um código para solucionar os problemas de cálculo numérico para a gente. Por que a gente fez isso? Porque as questões que o professor dava não tinham gabarito. E o nosso código dava o gabarito para a gente. Então a gente sempre poderia conferir para ver se a gente estava certo. Isso ajudou muita gente. Se você fosse uma pessoa mal intencionada, você poderia inclusive rodar na prova para obter respostas. Mas obviamente ninguém aqui faria isso. Todos aqui somos pessoas corretas. Claro. Parece que foi sarcástico, mas realmente nós não usamos mesmo. Jamais. É, pessoal, acho que a gente terminou a parte que a gente queria do curso. Agora a gente vai ficar aqui só conversando com quem quiser falar com a gente.